Oi pessoal, tudo bem? Psicólogo Hudson Brandão aqui para hoje a gente fazer a análise tão esperada do Carl Grimes, o filho do protagonista e herdeiro do chapéu de cowboy. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não me conhece. Eu faço análises psicológicas dos personagens de The Walking Dead e de outros filmes e séries. Eu não vou fazer vídeo da primeira temporada sobre esse personagem, porque na primeira temporada ele era só uma criança saudável, comum, protegida pelos pais, não dando espaço suficiente para a gente ter um bom desenvolvimento dele, com riqueza da maneira que a gente gosta de explorar o repertório comportamental e todos os pensamentos que se passam na cabeça dele, para a gente entender suas crenças e como ele se coloca no mundo. Então, na segunda temporada que a gente começa a ter um caldo assim, bastante substancioso sobre esse personagem para a gente poder explorar com calma. Falando em se colocar, e olha como ele se posiciona nessa segunda temporada, hein? Vou contar pra vocês uma coisa que se destaca demais pra ele. Se a gente fosse destacar as principais características do comportamento desse garoto, seria o fato de ele ser uma criança bastante exploradora de seu ambiente e das relações nas quais ele está envolvido, e o quanto ele tá sempre se posicionando a respeito do que está acontecendo ao redor dele. Então ele não fica passivo como na temporada anterior, até por ele ter, até pra gente ter menos tempo de tela, né, e ter menos chance de desenvolvê-lo. Aqui ele ganha seu devido destaque, seu devido espaço para desenvolvimento. E olha, possibilidades narrativas interessantíssimas surgem e são bem aproveitadas. Sobre esse ambiente, não tem como não destacar o momento do tiro e o que ocorre após isso. No evento em questão, Carl é visto querendo explorar o ambiente, como eu acabei de dizer, e sendo permitido por Rick e Shane, seu pai e seu outro cuidador, para explorar e acariciar um alce, quando de repente leva uma bala acidental e passa maus bocados para sobreviver, entrando num coma por alguns dias. Importante notar como seus pais não o fazem de bobo. Eles o ouvem e conversam com ele, fazendo questão de lhe explicar a verdade sobre o que ocorreu com Sofia, já que ele ficou um período ausente e eles não queriam preocupá-lo, já que seu quadro poderia se desestabilizar. Esse ambiente familiar com incentivo à expressão saudável de emoções e compreensão e aceitação e conversas sinceras com uma boa escuta compreensiva nutrem no Carl uma confiança suficiente para que ele se expresse com qualquer adulto que seja, mesmo que seja para discordar deles, o que pode ser visto numa cena muito legal com o Shane, quando ele, após confrontar a mãe do menino, está passando por onde o garoto está e é abordado pelo mesmo, que o confronta diretamente dizendo que isso que ele estava querendo fazer, de deixar a Sofia de lado e abandonar as buscas, era meio que trairagem. E dizendo que eles deveriam ficar, decretando que eles iriam fazer isso, mesmo com o Shane explicitamente discordando dele. Evento divisor de águas, a descoberta da Sofia também causa um abalo importante, especialmente no menino, que é visto em cenas em episódios posteriores, confrontando a mãe da menina, Carol, com pensamentos de desesperança, do tipo: se você acredita que ela foi para um lugar melhor, você que está sendo estúpida. Não, ela não está num lugar melhor. Preenchendo o menino com pensamentos desesperançosos, que passa a usar sua confiança para confrontar o ambiente e insultar os adultos se necessário. Essa característica de exploração na sua personalidade que vai trazer consequências definitivas para um outro personagem, que vão mudar definitivamente quem o Carl vai ser dali para frente. Que eu vou falar sobre os acontecimentos dos episódios finais da temporada, logo mais no vídeo. Um acontecimento fundamental mesmo, talvez até mais impactante que o anterior da Sofia, que vão moldar sua personalidade adiante, é o zumbi do pântano, envolvendo a tragédia com o Dale. Onde o Carl é visto indo explorar esse pântano e ele encontra um zumbi preso no barro. E ele, de maneira corajosa, vai se aproximando para ter uma mira melhor para poder eliminar o monstro. Mas só que as coisas dão errado, ele se solta e o garoto quase acaba virando lanche de zumbi. Não bastasse isso, mais tarde o mesmo zumbi vai se deparar com o Dale na fazenda, dando fim a um personagem bastante querido, levando o garoto a sentir um peso enorme nos ombros e uma culpa ao ponto de não querer mais tocar em armas, que ele antes estava muito encorajado a dominar para proteger seu grupo, seus pais e a si mesmo.
Dale. Foi minha culpa ele ter morrido. Existe uma outra relação com uma terceira figura de cuidado com quem ele sente que pode contar que evidenciam outras características comportamentais importantes dele, que seria o Shane, com quem ele costuma conversar constantemente, quem ele busca em momentos de crise e insegurança, que denotam a característica de expressão verbal sincera. Em outras palavras, ele fala a verdade, mesmo que ele ache que vai se dar mal ou que ele está errado. E, claro, a própria procura pela figura de cuidado, em primeiro lugar, em que ele se sente seguro o suficiente, por exemplo, para contar que pegou a arma do Daryl e devolvê-la nas mãos do Shane, ou para dizer que ele se sente muito culpado e que ele nunca mais queria pegar numa arma, nunca mais ia chegar perto de uma, sendo esse um pensamento automático, provindo dessa desesperança e essa culpa que ele carrega nos ombros, e confiando a ele para, inclusive, dar o recado para seus pais sem ele ter que confrontá-los diretamente. Situação essa que também nos revela um outro pensamento muito importante que eu acho que vai ter consequências fundamentais para a terceira temporada, em quem ele é lá, que seria o de que se eu tivesse eliminado o zumbi, o Dale não teria morrido. Que eu proponho, em uma hipótese que vai moldar uma crença intermediária nele, ou seja, aquela que ele vai desenvolver para enfrentar o ambiente, para se adaptar de uma maneira mais funcional para ele mesmo e para proteger as pessoas, de que se eu fizer o que for necessário, as pessoas não vão morrer, as coisas não vão dar errado. O que leva a uma das cenas que, olha, se eu tivesse que escolher uma cena favorita na temporada inteira, aliás, nas duas primeiras, entre o Rick e o Carl, seria essa cena. É um diálogo muito singelo entre pai e filho, muito sincero, me comove toda vez. Queria que tivesse a infância que eu tive, mas não vai acontecer. As pessoas vão morrer. Eu vou morrer. Sua mãe. Não dá para estar sempre pronto para isso. Eu tento estar, mas eu não consigo. O melhor que podemos fazer agora é evitá-la enquanto pudermos, nos manter um passo à frente. A conexão entre pai e filho, respeito e admiração um pelo outro, é muito bonito. O que também é bem explorado com a Laurie na terceira temporada, principalmente na cena final entre ela e o Carl, que também é outra grande cena. Confiança mútua entre pai e filho que encontra um ato final nessa temporada bem expressivo, onde o garoto salva o pai, mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo. Lembram que eu falei que com esses acontecimentos ele ia começar a formar uma nova crença de que se eu fizer o que for necessário, então as pessoas não vão morrer? Então, aqui, fazer o que for necessário é dar um passo adiante e executar o tiro que antes ele não conseguiu dar, eliminando o zumbi ao invés de correr como antes e salvando assim uma pessoa importante para ele. E depois o pai confia sua vida novamente ao garoto dentro do celeiro, jogando aquele isqueiro para salvá-lo dos zumbis, no plano que eles bolam juntos, para sair da fazenda infestada. Se a gente fosse traçar um panorama geral, a gente poderia dizer que o Carl da primeira e da segunda temporada é uma criança que, em suma, é extrovertido, confiante, faz uma exploração saudável do ambiente, confia nos seus cuidadores, os procura, apresenta uma expressão emocional saudável, sendo marcado por 3 acontecimentos específicos. O tiro, onde ele se torna mais resiliente, mais confiante ainda por sobreviver. A perda de uma amiga que o enche de desesperança, se tornando um pouquinho mais retraído, se tornando mais dessensibilizado sobre as emoções e necessidades dos outros. Como, por exemplo, quando ele invade o celeiro e fica cara a cara com o Randall, o prisioneiro que eles fizeram. Atire, pai. Atire. Ou quando ele insulta os adultos, como a Carol e até seu próprio pai o desafiando, que responde de maneira sábia, compreendendo, mas estabelecendo limites e decretando que ele deveria se desculpar por aquilo, que ele tinha que se retratar com a pessoa original, com quem ele cometeu um erro. Ou toda vez que a mãe se posiciona, oferecendo uma referência saudável ao menino, sempre que ele se alegra
com o fato de precisar pegar em armas ou ser treinado para a batalha, sendo contra. E um acontecimento determinante que dissipa a ingenuidade de uma infância saudável, que seria a culpa pela morte do Dale. Essa característica de exploração desafiadora sendo sua principal, resumindo todas as outras que eu abordei antes, e a maneira como ele é visto interagindo, muitas vezes, de forma que poderia ser considerada saudável para uma infância normal. Outra evidência interessante sobre seu funcionamento seria como ele busca suas figuras de cuidado, suas referências, nessas idas e vindas que ele faz de sua exploração no território e nas relações que o cercam. Sempre que a gente vê cenas em que o Rick, por exemplo, ou a própria Laurie saem em missões de resgate e ele, quando é argumentado, quando é perguntado e solicitado que fale, transmite com muita tranquilidade a plena confiança em que tem de que as mesmas irão retornar, indicando ter desenvolvido apego seguro, o que pode ser melhor explicado pela teoria de John Bowlby, a famosa teoria do apego, que dialoga sobre como a dinâmica da nossa relação com nossas primeiras figuras cuidadoras vai ser importante para a gente entender como nos relacionar com os outros ao longo da vida, a depender de fatores como se nossas necessidades eram mais ou menos atendidas, ou se tínhamos alguém com quem podíamos contar quando ainda não éramos capazes de nos defender. Denota que a paternidade de Rick / a maternidade de Laurie pode ser considerada saudável, em que ambos ofereceram uma satisfação de necessidades suficientemente boa e limites adequados enquanto pais. É nítido que eles são bons pais. O único problema é que uma infância saudável e normal não poderia passar intacta, porque a gente está falando de The Walking Dead, e mudanças marcantes e significativas acontecem na personalidade do garoto daí em diante. O que eu vou explorar melhor no vídeo da 3ª temporada. Então, se você gostou desse aqui e quer ver um psicólogo falando dos personagens de The Walking Dead, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a gente está só começando. Eu vou nessa. Tchau, tchau.